Deixe seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Bom vídeo! Os eleitos melhores jogos do ano, temos aí a vitória do Flamengo sobre o Palmeiras por 2-0 na Copa do Brasil, grande jogo deste que está na imagem, inclusive, que entra no lugar de Cebolinha ainda no primeiro tempo, faz um gol e ainda dá uma assistência, se não me engano, para o Pedro, não me falha a memória agora, foi isso, jogaço do Luiz Araújo. O segundo jogo é um jogo que eu acho que acalenta o seu coraçãozinho, assim como o quarto jogo que temos ali na lista, né? Esse ano o Galo realmente virou galinha, 3-1 na Copa do Brasil com requintes de crueldade na final. Temos a acachapante vitória sobre o Vasco da Gama no Clássico por 6-1. Graças a Deus pude estar presente nesse dia no Maracanã, um dos dias mais felizes da minha vida em loco. E também a vitória, o primeiro jogo da Arena MRV entre Flamengo e Atlético Mineiro. O Flamengo foi lá e meteu-lhe 4-2. Eu lembro que estávamos juntos nesta transmissão e você ficou deveras feliz. Quero saber o seu voto, só não usa o coração, por favor. Ainda acho que faltou um jogo nessa lista aí, que foi o 1-0, né, na Copa do Brasil, com o gol do Platinha, que não, mas aí de fato não foi o melhor jogo do ano, né, mas certamente foi o jogo mais feliz do ano, com muita facilidade, principalmente para mim. Agora, pô, difícil, cara, muito difícil. Muito difícil, porque são 4 jogos memoráveis da nossa temporada, né? Você falou bem o 2-0 contra o Palmeiras. Ali o Palmeiras, né? Pô, jogo dentro de casa, um Flamengo meia bomba, né? Um Flamengo meia boca, mas que faz uma partida excepcional. Foi um jogaço do Flamengo. Inclusive, a gente falou no pós-jogo, acho que a gente estava junto também, que o 2-0 ficou até barato, né? E que honra ter falado essa frase, né? De que o Flamengo contra o Palmeiras 2-0 ficou parado. Isso mostrava o tanto que o Flamengo jogou muito nessa partida. Você tem o 3-1, né? Não está na ordem cronológica aí dos fatos, mas você tem o 3-1 aí contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, que foi um jogo muito bom, mas eu só não voto nele porque teve esse 1 aí na frente. Que o Flamengo estava com 3-0, a falha do Léo Ortiz faz o Flamengo tomar o gol que deixa o Atlético mais ou menos vivo na decisão e acaba aí dando uma pequena manchada no resultado. Da mesma forma do 4-2, que para mim seria meu voto facilmente se o Flamengo não dorme depois de fazer 4-1 e aí dá uma vacilada, a bola surge ali no meio, o Flamengo toma o segundo gol e acaba dando uma diferença menor, né? Então, assim, se fosse uma diferença de 3 gols de diferença no primeiro jogo das duas equipes, marcando a arena, que para mim foi uma coisa absurdamente especial, esse vacilo me tirou um pouquinho da alegria que eu estava naquele dia, o que não deixei de estar alegre. Mas, cara, eu vou ter que votar, eu gostaria muito de votar no 2 ou no 4, como você mesmo frisou, porque o meu coração balança mais forte, mas não tem como eu não votar no Flamengo e Vasco, cara. Foi um jogo que, assim, dá até a impressão que não foi esse ano, né? Muita gente deve estar olhando esse Flamengo e Vasco 6-1. Pô, não foi ano passado que foi isso aí? Muita gente deve estar assim, de tanto que foi uma coisa rara de ver nessa temporada. Um Flamengo avassalador como foi diante do Vasco nesse 6-1. Um Flamengo que não deixou o Vasco respirar, principalmente no primeiro tempo, né? Principalmente não, no primeiro tempo, porque o Flamengo volta para o segundo já totalmente com o resultado a seu favor, totalmente resultado vendido já, e poderia ter empacado aí uns 10-1 nesse time do Vasco aí. Mas para mim, de futebol jogado, de futebol vistoso, Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Vasco ficam pau a pau, mas eu vou votar no Flamengo e Palmeiras, apesar do jogo contra o Vasco ter sido uma goleada importantíssima num clássico contra um arquirrival, mas você tem um outro time do outro lado que briga com você no topo. O Vasco não. Então bater em gato morto é mais fácil, né? Então fica a porrada que a gente deu no Palmeiras, que o resultado, por mais que seja bem menor, mas foi um resultado onde aquele Flamengo nos surpreendeu fazendo um baita jogo e que infelizmente ficou barato esse 2-0 para o Palmeiras. Então, de futebol jogado, Flamengo 2, Palmeiras 0. Futebol jogado, voto para a Copa do Brasil, número 1 ali da nossa lista. Vamos agora de Rodrigo Bigode. Bigode, qual o melhor jogo? O 4-2, ele é um placar dilatado, mas ele é um placar de um jogo aberto e taticamente até pobre, tá?
Ele não é um jogo que tu fala assim, pô, o Flamengo comeu a bola. Foi um jogo aberto. Foi um jogo meio de acaso, tá? Os caras estavam ali no momento certo. O Bruno Henrique comeu a bola nesse jogo. O 6-1, porra, é impactante, mas é contra um adversário que naquela época se apresentava muito mais fraco que a gente. É um placar histórico, fica na história e tudo mais. O 3-1, vou ser bem sincero, é uma surpresa, tá? É uma surpresa o 3-1 sobre o Atlético Mineiro, ainda mais com 2 gols do Gabigol. Mas, tecnicamente falando, onde o Flamengo performou mais, sem dúvida nenhuma, foi do 2-0. O 2-0 me enganou, porque para mim parecia a virada de chave do Tite. E quando depois disso a gente passa um sufoco no jogo de volta, depois vem o jogo do Peñarol, aí vem aquele declínio todo. Mas esse jogo, cara, foi um jogo tecnicamente memorável contra uma equipe forte, que brigou até o final do Campeonato Brasileiro. Eu fico com 2-0. 2-0 é o voto, então, de Rodrigo Bigode e Rafael Smith. Acho que está quase pintando uma unanimidade, porque eu acho que o Renan também vai no Flamengo e Palmeiras. Acho que são todos bons jogos. Venceu o Atlético lá, dentro da Copa América, sem vários jogadores, o 4-2, um resultado muito importante. A final da Copa do Brasil foi um jogo muito, mas muito bem jogado pelo Flamengo. Acho que o Flamengo não deu chances ao Atlético, grande jogo também. E aí eu vou muito nisso que o Bigode falou. Esse time do Vasco aí, pô, o 6-1 é um placar fantástico, emblemático. É um daqueles placares que serão lembrados por muitos anos na história do Clássico, pela rivalidade, mas era bater em bêbado. Chegou um técnico no Vasco conhecido por Boina na época, ninguém nem lembra o nome desse cara, mas como ele usava uma boina, ficou isso aí mesmo. Um time muito frágil, que teve uma expulsão ainda no primeiro tempo, para piorar. Então, são todas partidas interessantes, mas as oitavas de final da Copa do Brasil, primeiro jogo, o Flamengo pega o Palmeiras, que até então é o atual campeão brasileiro, e era um time credenciado, era um dos favoritos a ser campeão da Copa do Brasil também. O Flamengo, naquele dia ali, amassou o bom time do Palmeiras, o time consistente do Palmeiras, porque essas oitavas de final trouxeram um duelo contra os 2 grandes times dos últimos anos. E por 90 minutos, o Flamengo pegou o outro grande time do Brasil, que vem disputando tudo, que é o Palmeiras, e tirou para nada. Esse 2-0 aí foi um placar mentiroso. O Flamengo jogou para fazer 3, 4, 5-0 no Palmeiras. O Flamengo não viu a cor da bola. Concordo com o Bigode, a gente estava até esperando, nesse jogo aí do Palmeiras, o Tite vai ter que mostrar uma reação, vai ter que mostrar que ele consegue ter o time na mão, que ele consegue fazer o Flamengo jogar um grande futebol. E por 90 minutos parecia que tudo ia dar certo pra gente. Esse é um jogo que você assiste, por mais que o Flamengo tivesse até então alguns tropeços, você assiste aqueles 90 minutos de futebol e você fala assim, porra, isso é time para ser campeão. Então, foi o jogo que mais me deu essa sensação, para depois me decepcionar também, mas o grande jogo para mim é esse do Palmeiras, por ser contexto, pelo contexto de jogo eliminatório, o adversário, para mim, eu acho que ele está até um pouco à frente dos outros, Cleitinho. Muito bom. Vamos agora então para Renan Lopes. Renan, seu voto para o melhor jogo da temporada do Flamengo. Cara, a gente tem uma tendência a sempre considerar o placar mais elástico o melhor jogo, né? Inclusive o 6-1 virou faixa, então assim, realmente é um jogo que vai ficar na memória aí. Mas é um placar que vai ficar na memória, mas o jogo de 2024, que realmente fez a gente acreditar num ano melhor do que foi, a gente acabou sendo campeão da Copa do Brasil, enfrentando, inclusive esse jogo foi um jogo de Copa do Brasil. A gente achou que aí seria uma virada de chave. Se eu não me engano, cara, eu acho que é esse jogo que a gente perde o Cebola. Eu acho que o Cebola sai, e aí o Luiz Araújo entra no lugar dele, e aí o Luiz Araújo vira provavelmente o principal jogador dessa partida, porque ele dá uma assistência e faz um gol. Mas quase o time inteiro jogou bem. Eu não me lembro se nesse jogo aí o Palmeiras chegou a finalizar. Eu acho que não finalizou contra o Flamengo. Ali começou também a ameaçar uma crise no Palmeiras, o que era estratégico para o Flamengo no ano, porque até ali a gente não sabia que o Botafogo realmente ia confirmar
os títulos que confirmou, então era Flamengo e Palmeiras no páreo ali das disputas. Flamengo vivo em tudo ainda ali, por enquanto. E eu acho que esse jogo realmente é o jogo que a gente olha para o trabalho do Tite e consegue ver esse jogo como o jogo que deu para aproveitar, porque de resto ali... E se eu não me engano, esse jogo também, eu acho que o Tite faz até uma formação meio corajosa ali, eu acho que ele joga só com o Pulgar, se eu não me engano. Eu acho que do meio para frente botou os gringos ali, botou De La Cruz, botou Arrascaeta, botou Gerson, Cebola, Pedro, eu acho que foi só o Pulgar e o Flamengo conseguiu jogar bem. Conseguiu ser dominante com uma escalação que era para ser dominante. E realmente eu concordo com o Rafa, esse jogo aí poderia ter tido um placar muito mais elástico. Se a gente for olhar a dominância do Flamengo em campo, é uma dominância que mais justifica um 6-1 do que um 2-0, por exemplo. Só que, obviamente, que quando você enfrenta o Vasco e o técnico dos caras é o Álvaro Pacheco, com o time que eles tinham, com um jogador a menos, o 6-1 se constrói mais naturalmente. Mas o 2-0 foi o melhor jogo do Flamengo no ano, sem sombra de dúvida. Tá aí, então, a votação 4-0 na bancada. O chat escolheu o jogo do clássico contra o Vasco, né? Também merecido a escolha, né? 6-1 não é qualquer dia que acontece, ainda mais de virada, com todo o contexto que foi. Teve gol de um montão de gente, né? E nesse jogo do Palmeiras que vocês citaram, além de ser 19 finalizações do Flamengo e 2 do Palmeiras, nenhuma do Palmeiras foi no gol. Então, o Palmeiras passou zerado. O Rossi nem trabalhou nessa partida.